Olá! Vamos para mais uma noite de live, mais uma noite de contribuição, mais uma noite onde nós vamos aprender mais um pouquinho sobre essa prática, né? Astrologia, como pode ser contribuição na nossa vida, como pode ser nos influenciar, né? Tanto na nossa vida profissional, pessoal, saúde. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu tô aprendendo a mexer aqui, gente. E eu não sei como fixar o conteúdo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entrando. A Adriana, oi, Danusa, minha amiga querida. Caio também já entrou. Vamos lá, convidando o Caio. Olá, que maravilha. Ei, Caio, querido. Oiê, Seja bem-vindo. gratidão, querida. Deixa eu só me enquadrar melhor aqui. Eu convidei, aí eu acabei. Caio, você sabe como é que a gente deixa fixo aqui o tema? Eu ainda não aprendi. Essa é a minha. Acho que. O desafio do momento. Não, assim, não, mas eu acho que a 13ª live e eu ainda não aprendi a fazer isso, mas tem um esquema de deixar aqui sobre o tema que a gente está falando, né? E eu não sei, você sabe? Não sei, amiga, também. Então, então vamos deixar assim, né? Tá ótimo. Hoje nosso tema é astrologia. Querida Leia, que participou ontem, também está entrando conosco. E é um tema muito bacana, né, Caio? Porque assim, é interessante que mesmo é um trabalho extremamente rico, profissional, sério, mas o quanto ao mesmo tempo ele é descontraído, ele é leve, né? Porque eu, desde que eu me entendo por gente, eu dou uma espiada no horóscopo, eu dou uma olhada no meu signo, o que está dizendo naquela semana, né? E é tão incrível como as coisas batem, coincidem, essas características comuns aos signos, né? Eu sou Uhum. libriana, então existem alguns aspectos que são comuns, e aí quando a gente. E tem também um rótulo, né, que a gente faz com relação aos signos. Ah, porque toda ariana é indecisa, porque toda ariana é, sei lá, insegura. E a gente já fala com as pessoas assim, que signo que você é, né? A gente já pergunta, mas que signo que você é? E a gente rotula, fala, nossa senhora, meu esposo é ariano. Então a gente está Uhum. falando aí de um movimento que nós vamos abordar daqui a pouquinho, da luz e da sombra. Então a gente já Sim. rotula, fala, nossa, ariano, Afe Maria, ariano é isso, isso. Então a gente sempre olha para o lado negativo das coisas também, né, Caio? Uhum. Escorpião, a Danusa falando aí. Eita, Lele, o escorpião. Né? Que são signos mal compreendidos, né? Na verdade. Pois é, dá uma luz pra gente aqui, Caio. Quer dizer, existe o lado bom dos signos também, né, Caio? Sim, graças a Deus, né? Não é só ruim, né? Bom, deixa eu me É, apresentar primeiramente, né? isso, por favor. É, eu sou o Caio, eu tenho 27 anos. Eu fui professor de educação básica durante 6 anos da minha vida. E um ano antes de eu deixar de ser professor, eu caí na astrologia, né? Eu sou casado com um terapeuta também, e ele que ia fazer o curso.
E acabou que eu caí lá, porque eu era meio cético, eu não sei, eu fui levado, né? Eu falo que eu fui levado. Sim. E a astrologia foi a primeira prática de autoconhecimento que a minha tia tá aqui. Oi, Tia Gra, minha madrinha. Um beijo, gratidão por estar assistindo a gente. A astrologia foi a primeira prática que eu conheci, né? E o que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção, Hum, foi o fato de entender que cada pessoa é um universo particular. Isso já nos tira desse lugar de julgamento, de justificativas, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos esses julgamentos, ai, todo libriano, gente, é indeciso. Ai, não dou bem com geminiano, ai, não dou bem com escorpião. Ao mesmo tempo existem as justificativas, né? uhum, E eu sou libriano, então eu posso não tomar um tipo de decisão, por exemplo. uhum. É uma coisa que também acontece, né? Então, assim, a astrologia ela me abriu esse horizonte para olhar para as pessoas com mais amor, com mais delicadeza, com mais tato. E a partir daí, eu comecei a ler mapas, assim, bem esporadicamente, porque eu trabalhava na escola, e as coisas foram começando a acontecer. Foi um saber que me mudou, assim, tanto que eu comecei a dar aula. Hoje eu tenho turmas, tenho alunos formados, né? Hoje eu estou aí com alguns cursos online, né? Devido ao que está acontecendo. E também trabalho com constelação, né? Especializado aí nessa parte de pedagogia sistêmica. Porque a gente que é professor, né? A gente está sempre ensinando e buscando aprender, E né? é isso, né, Caio? Falando um pouquinho aí da pedagogia sistêmica, como ela é linda, né? Como o movimento, eu também como consteladora sistêmica, como esse movimento é incrível, como ele é transformador e como a gente hoje pode levar todas as áreas da nossa vida de uma forma amorosa e curadora, né? E eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da pedagogia sistêmica num projeto que eu estive no fim do ano passado. E assim, é um saber realmente muito especial. E eu imagino que juntamente com a astrologia também dá um bom casamento. Como é que é isso? Sim, eu tenho feito um trabalho de atendimento de jovens e adolescentes que estão nessa área escolar, né? E eu junto com o mapa. Então eu vejo a melhor maneira de aprendizado daquela criança, o que que aquela criança denuncia, né, sistemicamente falando. Sim. E é uma coisa porque o mapa, né, e aí já entrando já no nosso assunto, o mapa astral, que é a foto do céu no momento do nosso nascimento, ele vai dar todas as coordenadas da nossa vida. Então, ele vai mostrar potências, ele vai mostrar desafios, ele vai mostrar em qual lugar eu me sinto bem, em qual lugar eu não me sinto bem e o porquê disso, né? Então, eu sempre dou o exemplo. Crianças que têm uma potência para aprender em uma escola que seja mais lúdica, né? Que trabalhe mais esse lado da fantasia, da contação de histórias, dos teatros e tudo mais. Se a mãe põe essa criança em uma escola militar, por exemplo, essa criança lá na frente ela vai ser diagnosticada com dislexia, com déficit de atenção, porque ela não tem ali o que ela precisa. Sim. E a mesma forma para a criança que às vezes precisa dessa disciplina, dessa rotina, né? Que Uhum. tá tudo no mapa, através das potências que as pessoas têm. Então, existe no mapa uma prática de leitura que a gente vai conseguir entender quais são os tipos de potência. Às vezes eu sou uma pessoa mais rígida, né? Sim. Quem é de signo de terra, por exemplo, touro, virgem e escorpião, são pessoas que estão mais ligadas a esse pragmatismo, à rotina, a precisar de um trabalho fixo, né? E se estabelecer. Por quê? Porque essa é uma
potência, cada um na sua individualidade, é claro. É, agora, quem já é mais da água, peixes, câncer, escorpião, já traz uma questão mais lúdica, já traz uma questão mais, sabe, de fantasiar, de querer desenhar, de escrever na parede. Então, assim, quando nós olhamos para um mapa de nascimento, nós estamos vendo ali um GPS para a nossa vida. É como se fosse uma bula, né? É como se fosse uma bula do medicamento. Quantos medicamentos tomar, de que hora, né? E se você não me cortar, eu tenho uma lua em gêmeos, tá? Eu vou engatar aqui e eu vou indo, viu? Pode deixar, pode falando aí, estamos adorando. É, e aí eu trouxe aqui um mapa que tá até meio rabiscadinho, eu não tinha outro pra gente. Esse mapa que você está dizendo é o mesmo mapa natal. Isso. É a mesma coisa, né? Né? É o mapa astral, mapa natal, carta natal, são diferentes nomes para a Sim. mesma coisa, tá? E aí eu queria entender, assim, como que os astros, né? Porque isso é um movimento astrológico, não é isso? Você repete, por favor, que deu uma travadinha. A Marlene está dizendo aqui, oi, Caio, saudades. Aí a Marlene trabalha, a gente trabalhou juntos, né? Ela é minha prima. Ela é Ela minha tá prima. chegando. Acredito, olha a coincidência, Caio. A gente já está com um monte de gente aqui colocando signos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para isso, né, Caio? Para a gente Vai. falar um pouquinho dos signos das pessoas que estão aqui. Aproveitando antes dessa pergunta, a Lúcia está dizendo aqui que quando não sabe o horário de nascimento, como é possível fazer esse mapa natal. Depois eu Sim. queria que você abordasse um pouquinho sobre isso também. Uhum. Mas, enfim, então, quando a gente nasce, existe, né, os planetas, eles influenciam diretamente na nossa persona. Sim, é uma questão assim. Quando a gente fala de influência, Ah, na astrologia, é até uma palavra um pouco equivocada, mas é porque é utilizado, sim, né? O que que acontece? Nós não somos influenciados a nada, nós temos um pouco de livre-arbítrio, né? Um ok. pouco dessa tendência aí ao livre-arbítrio. O que que acontece? Por exemplo, quando uma pessoa tem Sol em Sagitário, tá? Essa pessoa, ela não tem Sol em Peixes, ela não tem Sol em Libra, ela tem Sol em Sagitário. Então, isso está determinado, está ali, não tem como mudar. Uhum. Porque agora, a maneira como ela vai vivenciar esse Sol em Sagitário é a escolha dela. Então, eu sempre falo que existem, é como se fosse uma escadinha de consciência. Então, eu nasci, eu sou um Sagitário ali, nível 1. Aí foram passando, eu fui para a igreja, eu fui para algum lugar de fé, fui para a escola, que são todos lugares sagitarianos. E aí eu trouxe algo para minha essência. Eu aprendi a ter fé, por exemplo, que é um tema de Sagitário. Então eu subi para o degrau 2. Aí eu fui para a escola, decidi que eu queria virar professor. Também um tema de Sagitário. Então eu subi um nível de consciência. Agora, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tudo que eu faço pelo excesso, eu estou vibrando esse Sagitário em um nível de vibração um pouco mais baixo, entende? Então, nem sempre a gente vai ser o signo que a gente tem lá no degrau 10 e nem sempre vai ser lá no degrau 1, porque são escalas de consciência, entende? Isso tem a ver com as potências? Porque, por exemplo, se ok. Então, porque se eu não faço esse caminho, eu posso encontrar um pouquinho mais de dificuldade. É mais desafiador fazer um caminho diferente. Esse caminho Exato. é um caminho mais leve, é isso? Sim. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, um mapa natal para vocês verem. Tá todo rabiscado, tá, gente? Mas são anotações.
Vocês estão vendo aí que ele é uma mandala fechada, com todos os signos em volta, e eles têm aqui os planetinhos, né? Uhum. Que estão... O que que acontece? O mapa natal, ele não muda, ele é determinado. Mas a maneira como a gente vive o nosso mapa é o que importa. Então, eu posso viver o meu mapa em uma maneira elevada, e aí é quando a gente fala assim, ó, nossa, aquela pessoa parece que tudo que ela faz dá certo. Por quê? Porque ela está alinhada com as potências que ela tem. Olha que incrível. Agora, essa pessoa, às vezes, lá na situação financeira ou no trabalho, todas as vezes ela tem problema. Para todo lugar que ela vai. Então, pode ser que na área do trabalho, que a gente tem uma área no mapa que fala especificamente de trabalho, essa pessoa ela não esteja vivendo a sua potencial máximo. E aí ela está se encontrando com a sua potência de uma forma distorcida. É onde vai gerar dor, é onde vai gerar medo, é onde vai gerar traumas. Por quê? Porque eu sempre falo, o nosso mapa, ele de uma forma ou de outra, ele vai sempre buscar se realizar, a gente querendo ou não. Em nível de consciência baixo e em nível de consciência alto. E aí, cabe a nós como escolher, né? E aí é onde surgem essas ideias de justificativas, né? Que na verdade só fazem com que a gente viva o nosso mapa em um nível baixo, ou não querendo subir aí de nível, né? Então, aí eu sou sagitariano, eu sei que Sagitário é excesso, então eu posso comer em excesso, gastar em excesso, viajar demais, tudo que eu for fazer e tal e tal. E aí isso lá na frente vai ter um preço, né? Tem Vai vir uma consequência, né? Então é a gente saber também de que maneira, porque se nós temos o dono do signo de Sagitário, né, que é um planeta, Júpiter, em um signo de Terra, por exemplo, que fala dessa praticidade dos limites, essa pessoa ela vai exceder, mas ela vai ter uma consequência. Uhum. Então é todo um contexto que se abre quando a gente vai ler o mapa. Não é somente o signo, não é somente o planeta, não é somente é, como se fala, os aspectos, sabe? É o jeito de como nós escolhemos viver essas potências. Então eu recebo pessoas, às vezes, que vêm e falam, todos os meus relacionamentos não dão certo. Uhum. Ah, como é o seu relacionamento? Ah, eu gosto de conversar e tudo e tal. Mas todas as vezes que eu tô ali conversando, a pessoa me corta, não quer me escutar e tal, não sei o quê. E aí nós vamos ver, na área de relacionamento, essa pessoa tem uma outra potência que não é a comunicação. Que é talvez cuidar da casa, do lar, cuidar desse relacionamento, enquanto essa comunicação, ela poderia estar sendo usada em outro lugar, sabe? E é tão lindo perceber, ter essa consciência, né, Caio? Porque você me fez, assim, lembrar um pouquinho do livro As Cinco Linguagens do Amor. Você já Uhum. viu o livro? Eu já vi, mas eu não li. Ele é um livro muito bacana que traz um pouquinho de consciência para a gente de como as pessoas funcionam diferente. E eu acho que Uhum. quando a gente começa a ter esse conhecimento, essa consciência mesmo, essa expansão, aí a gente respeita o outro do jeito que ele é e a gente consegue também se respeitar. Porque, na maioria das vezes, a gente vai para uma relação querendo que o outro pense como a gente, faça como a gente, mas se fizesse como a gente, se pensasse como a gente, também não seria legal. E aí tem o Exatamente. outro complementando algumas coisas, né? E a gente também não consegue enxergar porque o nosso jeito, quando a gente está achando que o nosso jeito é certo e o jeito do outro não é o jeito certo, aí é onde tem os embates, tem os choques, né? E aí, a partir do Uhum. momento que a gente consegue enxergar de uma forma mais ampliada,
hoje, por exemplo, no meu relacionamento, isso é muito mais fácil, porque eu sei a hora, o momento das coisas, né? Então, não adianta eu querer conversar com a Ariana a hora que ele tá lá no vucu-vucu, no turbilhão, falar, bem, vamos aqui, vamos conversar sobre um assunto, vamos discutir relacionamentos, vou falar com ele sobre isso. Nesse momento, vai gerar um estresse absurdo, né? Então, a gente começa a se respeitar e saber encaixar qual é o melhor momento para as coisas acontecerem, né, Caio? Sim. É, falar com o Ariano na hora que ele tá no movimento é pedir para não ser ouvido, né? É pedir para tomar na cara, né? É, para não ser ouvido. É. Por quê? Porque cada um tem as suas próprias potências, né? Então, Ares imprime movimento, ação. E existem lugares na nossa vida que a gente precisa dessa ação, desse empreendedorismo ariano que poucas pessoas têm. Mas nós podemos acessar isso, porque o mapa é uma mandala fechada. Uhum. Então, nós temos Ares em algum lugar do nosso mapa. A gente só precisa saber em qual área da vida nós vamos utilizar dessa energia chamada Ares. Nossa, Então, às vezes, eu tenho Ares na casa, na área de criação, né? Eu sou uma pessoa muito criativa. E aí eu vou, eu uso meu Ares, eu movimento tudo tal, e dá certo. Mas se eu quiser trazer o Ares para minha área de relacionamento, eu vou dar com os burros na água. Não vai funcionar, entende? Então, assim, eu falo, porque a gente sempre puxa, às vezes, uma sardinha para o lado da gente, né? Mas eu falo que a ferramenta de autoconhecimento que todo mundo precisaria fazer é o mapa astral. uhum. E tá tudo, tudo o que você precisa, sabe? Então, às vezes você fala, ah, eu quero ser sargento da polícia. Esse é o meu sonho. E você olha no mapa da pessoa, ela não tem isso. Aí a pessoa vai, entra, né? Passa 2, 3 anos, a pessoa tá desmotivada, tá adoecida, né? E geram todas as dinâmicas que nós conhecemos de adoecimento no trabalho, por exemplo. Ah, eu tenho uma aluna que ela fala assim: ler o mapa astral é conhecer o nosso temperinho de alma, né? Uhum. É realmente, é como a gente funciona, é como que a gente se torna um ser humano funcional, né? Que E show. aí, só para responder a pergunta do horário de nascimento, né? Sem o horário de nascimento, a gente não faz mapa, né? Não, não tem como. É, mas, por exemplo, se a pessoa fala, ai, a minha mãe fala, se ela te der um horário de intermédio aí, entre 9 e 10 horas da manhã, por exemplo, a minha mãe sabe que é entre 9 e 10. A gente que é astrólogo, consegue fazer um cálculo a partir de acontecimentos da sua vida. Então, eu vou te pedir, Cláudia, eu preciso que você me mande a data que você casou, se você fez alguma cirurgia, data de formatura, sei lá, acontecimentos na sua vida. Importantes, né? É, e aí nós pegamos esses acontecimentos, fazemos um cálculo e conseguimos descobrir qual é o horário que você nasceu. Então, dá para descobrir pelos astros o horário de nascimento? Dá, né? Mas se a pessoa chega sem nenhum tipo de informação sobre isso, aí fica mais complicado, né? O Caio, o pessoal tá falando aqui, a Fernanda Viana, inclusive, vai estar conosco amanhã, queridíssima, né? Falando sobre a seda, Uhum. fitoterapia. Ela fala que nós já deveríamos sair do hospital com um mapa. Aí a família já saberia como ajudar. Olha que fantástico isso, né? Aí a Sim. Danusa complementou aqui, falou como se fosse uma bula, né? Como se orientasse essa família de uma forma diferente. Pensa que lindo isso, e a gente não ficar forçando
uma pessoa ser o que ela não é, né? Ou estimulando algo que não é dela, né? Olha que incrível. Por exemplo, no mapa de bebês, né, que a gente consegue fazer o mapa de um bebê, a gente consegue ver como vai ser a amamentação, a fase de amamentação desse bebê. Então, se ele vai ter problema alimentar, se ele não vai ter, qual é o melhor tipo de tratamento para ele, né? Às vezes, tem pessoas, eu conheço pessoas que, às vezes, por exemplo, faz uso de medicação alopática e passam mal. E Aham. você vai na mapa dela, ela precisa de um floral, de uma homeopatia, que aí vai trabalhar mais esse lado energético, espiritual, e o resultado é muito melhor. É incrível. Eu falo que o mapa astral é o mais fofoqueiro de tudo, porque ele conta, gente, tudo o que você precisa saber. Tudo, 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 né? Que maravilha, Caio. E fala um pouquinho, qual que é a diferença do mapa astral com o horóscopo? Horóscopo. Tá. O horóscopo, ele é Ele é assim, ó, a gente tem um mapa astral que vai mostrar todas essas nossas potências. O horóscopo, ele geralmente pode ser feito semanalmente ou mensalmente, quinzenalmente, para, para mostrar como vai ser aquele período da nossa vida, né? O horóscopo, ele funciona como se fosse um comprimido que a gente está tomando. Uhum. Sabe? É uma parte pequena do que a gente é. Então, é muito importante quando a gente vai ler horóscopo, que a gente leia o do nosso signo solar, que é o signo do nosso nascimento, do dia que o Sol estava no signo que a gente nasceu, o da Lua, que vai falar sobre as nossas emoções, então como nós estamos emocionalmente naquela semana, por exemplo. Uhum. Nosso ascendente, que é a nossa arma para a vida, né? Uhum. As ferramentas que a gente se utiliza para conseguir encarar aí o que a gente precisa encarar. Então, o que que acontece quando a gente lê o horóscopo? É como se ele fosse uma parte do nosso mapa bem resumida. Como se fosse assim, 10% do nosso mapa Uhum. está ali. Por quê? Porque cada um tem um posicionamento diferente. Por mais que nós dois sejamos librianos, eu e você, por exemplo, o meu Sol está em um determinado grau do signo de Libra. E o seu está em outro grau do signo de Libra. E isso faz muita diferença, Ah, certo? então, por isso é Ah, que pessoas do mesmo signo, tá- pessoas do mesmo signo bem diferentes. sim, elas vão ter a mesma potência, né? Mas elas vão ter uma certa diferença. Essa diferença ela funciona como um pano de fundo, tá? Que aí a gente fala que é muito comum, às vezes, fala a respeito de quem nasce em dias que os signos mudam. Sim, vou falar. Pessoas, vocês já devem ter visto falar sobre decanatos. Quem é do primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato do signo? É esse pano de fundo que acontece, Uhum. né? E aí, o que a Cidinha falou aqui, É o meu caso, né, Cidinha? a Cidinha trouxe essa questão de pessoas que nascem quando o Sol está mudando de signo. O que que acontece? E aqui eu vou entrar um pouquinho no astrologuês, que é uma coisa que eu não queria muito, mas se tiver dúvida, vocês perguntem aí que a gente responde. Essas energias de signos, elas não são assim, ó, acabou Libra e iniciou Escorpião. Não é assim. É como se fosse uma mudança, vai saindo de Libra para entrar nesse Escorpião. Uhum. Tem uma fase de transição ali, né? E cada signo, ele tem 30 graus. Uma, uma, é um, um-
um tamanho, vamos dizer assim, de 30 graus. Se, por exemplo, a Cláudia nasceu com o Sol a 0 grau de Libra, ou seja, ela nasceu a hora que o Sol estava entrando em Libra. Então, isso faz da Cláudia uma libriana, mas que é meio também ali virginiana. Ela vai trazer características de virgem. Por quê? Porque esse Sol, ele está se despedindo dessa energia ainda. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que nasceu com o Sol a 10 graus de Libra, que aí já não tem mais nada de virgem. Hum, Ela é pura, pura Libra, né? Agora, se a pessoa também nasce lá no finalzinho de Virgem, tipo 29 graus de Virgem, essa pessoa também vai levar para a vida dela um quê libriano. legal. E dica é o que faz total diferença na hora que a gente está lendo o mapa, né? Para descobrir, eu não sei quem perguntou, ascendente. Vocês podem entrar em qualquer site, desde que vocês insiram é, os dados de vocês corretamente. E vocês conseguem ver. Tem o Personare, tem o astro.com, tem, tem programas de astrologia, né? Eu uso o Pegasus. Mas, então, a questão de data de nascimento, né? Nasci tal dia. O que que acontece? Para a gente ver a pessoa que nasce lá no dia 20, né? Que é quando o signo está mudando, assim, né? Cada ano, o Sol, ele entra no signo em um dia diferente. Uhum. Então, quando vocês forem ler lá, Áries começa em 21 de março, por exemplo. Quem nasceu de 21 de março para frente é ariano. Na verdade, não. Esse ano, por exemplo, o Sol entrou em 20 de março. Então, quem nasceu dia 20 de março desse ano não é peixes. Olha, É. Então, eu já atendi pessoas que falam assim, ó, eu sou pisciana. Aí chegava na hora de ler o mapa, eu falava, Flor, você é ariana. Gente, mas eu passei a vida inteira achando que eu era pisciana. Por quê? Porque o que vai nos trazer isso é o mapa. Eu hum, até, assim, né? Eu até falo que eu não confio nos meus clientes, eu confio no mapa deles, com né? certeza. Porque é o que tá ali que vale, né? E esse estudo de base, ele é bem estruturalista e é bem, como é que fala? Bem determinista na base. Mas toda a abordagem, ela é mais humanista, mais psicológica, mais voltado para o ser, em como você, Cláudia, vai responder ao evento que aconteceu. Então, perdi meu emprego. Muito provavelmente isso vai ter um simbolismo no seu mapa te falando que isso iria acontecer. Mas dentro do seu mapa, vamos buscar aí táticas e explicações que vão te ajudar a amadurecer essa ideia de que você perdeu esse emprego, de que já foi embora, e que agora, como é que você vai responder a isso, né? Então é um mapa assim terapêutico, pela visão que eu sigo, tá? Tem outros astrólogos que usam outras visões, como a visão kármica, por exemplo, que já é bem mais fechada em si, tá? Maravilha, Caio. E o que que é esse inferno astral que é tão falado pelos astrólogos, né? A gente mesmo já usa esse termo. Ah, eu estou no meu inferno astral, que as coisas parecem estar tudo errado. O que que é isso? Sim. Eu falo que é uma forma de vender mapa, né? Porque eu, particularmente, não acredito em inferno astral, que vai ter um momento da sua vida onde tudo vai dar errado. Porque se você acredita nisso, obviamente vai chegar um momento que tudo vai dar errado, né? Uhum. É, agora, o inferno astral
Na teoria, ele é um momento onde o Sol está transitando por um signo antes do nosso signo solar. Então, assim, ó, se eu sou Libra, quando o Sol entra em Virgem, eu estou vivendo o meu inferno astral. Se eu sou Gêmeos, quando o Sol está em Touro, eu estou vivendo o meu inferno astral. Ou eu não me dou bem com pessoas do signo de Touro, porque eu sou geminiano. Uhum. Aí o que acontece? É, na verdade, quando a gente tá para fazer aniversário, né? Que é quando o Sol em trânsito está chegando perto do nosso Sol do mapa natal, a gente faz aniversário, é a data do nosso aniversário. Um mês antes disso, a gente para, reflete, vê como é que foi esse ano que a gente passou, né? Para abrir um novo ciclo. Eu vejo esse inferno astral dessa maneira, não como o fim do mundo. Por quê? Se eu sou Libra, eu posso ter planetas em Virgem. E aí? Sabe? Eu posso ter outros planetas em Virgem, que é o dito inferno astral de Libra, né? Então, assim, ó, para a gente ver o que que é um inferno astral no mapa, ou um paraíso astral, a pessoa que eu me dou o melhor, que na verdade também é uma questão de dar e receber nas relações, que a gente sabe, Sim. é olhar o mapa como um todo. Então, eu vou pegar o mapa da Cláudia com o mapa do marido da Cláudia e eu vou ver qual é a potência desse relacionamento. Eu vou juntar esses dois mapas. Então, essa história, né, de que signo tal não dá certo com signo X, não dá certo com Y, isso não procede? Ou procede? Não. Até um, até um ponto, sim. Tem signos que trazem maiores desafios para os outros, que é a questão de luz e sombra, por exemplo, né? Sim. Dos opostos complementares, ou de, por exemplo, se eu sou ariano, e eu vou ter geralmente questões com librianos, com cancerianos e com Capricórnio. Porque naturalmente esses signos no mapa, eles são tensos uns com os outros. Se eu sou taurino, eu vou ter dinâmicas com escorpiões, com aquário e com leão, porque naturalmente esses signos trazem dinâmicas de desafio para o mapa. Se eu sou gêmeos, eu vou ter desafio com Sagitário, com Peixes e com Virgem, porque também naturalmente isso me traz desafio. Então, vamos supor, se você é libriana e você se relaciona com um esposo que é ariano, o que que acontece? Tem um desafio aí? Tem. Só que é assim, ó, como é que nós vamos lidar com esse desafio de uma melhor maneira? Sem nos agredir, sem ter um relacionamento abusivo, como é que nós vamos? Então, vai ter momentos onde eu vou precisar agir com Ares, e vai ter momentos em que eu vou precisar parar e ponderar com Libra. Só Uhum. que se eu ficar agindo arianamente, vai dar errado. E se eu ficar só ponderando Vai e dar. não tomar nenhum tipo de decisão, também vai dar errado. Então não precisa, né, antes de começar um relacionamento, saber qual é o signo, já faz a entrevista, falar assim, ó, ah, não, vai dar certo, já vamos terminar por aqui. Até porque, é Não. pelo que você falou aí, cara, mesmo você sendo de um signo que seja touro, por exemplo, mesmo você sendo de touro, você tem vários aspectos, né? Depende de muito da hora que você nasceu, do dia, do ascendente, de uma série de informações que mudam também a característica dele, né? Sim, né? Como perguntaram aí, se o ascendente tem muita força. Tem. O ascendente é o que determina a nossa hora de nascimento. Então, olha essa memória. Como Uhum. foi o nascimento, como são os nossos inícios da vida, O né? signo, você acabou de dar o exemplo de Ares com Ares. A Fernanda está perguntando, gêmeos com gêmeos. Isso, né? Capricorniano com capricorniano. Existem maiores desafios ou depende muito do signo? Quando são signos iguais, por exemplo, eu sou Libra e o Alan, meu marido, também é Libra, né?
Então, esses desafios do mesmo signo, ele vai existir para os dois. A questão é que eu tô em um degrau do Libra e o Alan tá em outro. E aí, por exemplo, se eu tô no degrau 3 e o Alan tá no degrau 4, ele vai ter que ter um pouco de paciência ou me ensinar algo para que eu suba para esse degrau 5, vamos dizer assim, Hum, né? Então, Libra com Libra pode ter dificuldade de decisão. Ai, nós vamos almoçar hoje na casa da sua mãe ou na casa da minha mãe? Ai, não sei, o que que você quer? Não sei, o que que você quer? Sabe? Sempre jogando essa responsabilidade pro outro. sim, É, porque não quer se comprometer, é né? mais fácil. Agora, um gêmeos como gêmeos vai ter muita, vai ser assim, ó. São duas pessoas que vão gostar de falar, de se comunicar, que a base dessa relação é a comunicação. Uhum. Não é aquela coisa assim, ó. Você fez isso, eu não fiquei bem. Aí eu vou falar 1 hora do que eu não fiquei bem. Porque gêmeos fala no plano, nas ideias, na comunicação, né? Pelo mapa, tem como descobrir melhor área de trabalho? A pessoa terá sucesso. Porque às vezes a gente trabalha anos no segmento apenas por retorno financeiro, porém você não está satisfeito. Sim, tem como. Tem um estudo, tem uma área da astrologia, né, chamada astrologia vocacional, que é o estudo do mapa propriamente para orientar as pessoas na vocação. E aí, nós sempre damos para esse cliente, no mínimo, umas três opções de trabalho, sabe? E aí, a gente pode ver o que mais a pessoa vai aí se identificar, né? Mas tem como. Hoje, nós já estamos vivendo em um mundo onde a gente está vendo que esse retorno financeiro ele é importante, mas ele não é tudo, Uhum. né? Então, eu acho super importante, principalmente quando a gente está nessa fase de faculdade, onde a gente é muito novo ainda para decidir, muito imaturo, às vezes vai por influência dos pais e gera todo esse nível de adoecimento, né? É verdade que a Lua quem influenciar a Natal? Sim. O signo que a gente tem, a nossa lua, é como a gente compreende as nossas emoções. Eu, por exemplo, tenho lua em gêmeos. Então, para eu compreender as minhas emoções, eu preciso conversar com alguém. É quando eu converso que eu vou, nossa, aí eu tenho todos os insights. Vem, simplesmente, vem. Aí, às vezes, eu não preciso nem de alguém me falar o que que eu tenho que fazer. Mas você Só precisa eu ver. isso. Aí me vem um insight e falo, pronto, tá tudo bem. Às vezes, quem tem uma lua em touro vai precisar se alimentar para estar bem emocionalmente, ter segurança financeira, porque é o signo, né, dos valores. A gente vai falar um pouquinho, se der tempo, de signos, né? Lua em Virgem é rotina. Rotina, natureza, Disciplina. trabalho, disciplina, critérios. É aquela pessoa que tem rituais. Então, acorda, faz café, escova o dente, come, toma o café, tira o carro da garagem e vai trabalhar. Se nesse ritual ali já não tem o café, parece que parou tudo, quebrou alguma coisa. Então eu falo que quem tem lua em virgem é a lua dos rituais, né? Tudo vai fazer precisa desse ritual aí, né? Vamos respondendo então aqui, Caio. Lua em touro. A lua em touro a gente falou, né? Que é essa questão Ah, de a é. pessoa se Isso. sentir segura emocionalmente, né? A lua em touro, não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow, que na base tem comida, lugar para morar, né? Tudo isso. A lua em touro é a base da pirâmide de Maslow ali para se sentir bem emocionalmente, né? É, Então a pessoa precisa ter uma segurança financeira, precisa ter comida para comer, para se nutrir. É a pessoa que vai gostar de comer comida boa, frequentar lugares bons, confortáveis, né? Bebida. Porque touro.
fala de valor. E aí, da bebida também? Sim, bebidas, tudo que é nutrição é touro, sabe? Muito bem. Aquário, lua em aquário, perguntaram aqui também. A lua em aquário é uma questão um pouco mais colaborativa entre amigos, né? Então, se sente bem emocionalmente quando está com amigos, é, dentro de uma colaboração social, por exemplo. A lua em aquário também tende a ser um pouco fria, um pouco distante, um pouco cética, né? Um pouco rebelde. Nós vamos falar, Claudinha. Vai me falando aí se tem sentido, gente, porque signo é um buffet de vocabulário, né? Lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio é trabalho, né? É estruturação, é consolidação de coisas, é uma pessoa que geralmente ela pode ser viciada em trabalho, tá? Porque tá sempre querendo, buscando esse subir a montanha, né? Sim, pode trazer uma questão de frieza, porque Capricórnio é limite, é regra, tá? Então, emocionalmente, você pode ter uma coisa de limite emocional, né? Ou uma rigidez nos sentimentos, uma dificuldade de expressar os sentimentos. Pode ser também uma questão da lua em Capricórnio, tá? Porque a lua em Capricórnio é uma questão de que a gente fala que ela não está muito confortável. Porque tem isso também, tem lugares que os planetas se sentem melhor e lugares que os planetas não se sentem tão bem. E como a lua rege Câncer, se ela está em Capricórnio, que é a oposição de Câncer, ela vai estar numa área que não é tão confortável para ela. Mas tudo tem jeito, tem como trabalhar, tem como pôr essas emoções aí para fluir. Uma questão legal é trabalhar a educação emocional, né? Porque Capricórnio pode ter essa dificuldade de expressar essas emoções, tá? Quantas luas, gente? Lua, Lua em Libra, né? Da Graziele. A lua em Libra, eu sempre, eu sempre dou esse exemplo nos cursos. A lua em Libra, Libra tem uma questão muito com beleza, né? Com estética, com querer ser bonitinho para os outros, esse medo de agradar, né? certo? E a lua em Libra, a gente tem que pensar o seguinte, que Libra é um signo de ar, então tá na mente. Aí, acontece uma situação na vida da lua em Libra que tá todo mundo triste, sei lá, morreu um parente, tá todo mundo triste, né? A lua em Libra, ela tá indiferente, ela tá ali, tá tudo bem, ela pensa assim, ó, nossa, mas parece que eu deveria estar mais triste, eu não tô, porque tá todo mundo triste. Como é que é isso, sabe? Então, todas as pessoas que têm essa lua que é emocional, em signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, vai ter uma tendência a querer racionalizar as emoções, sabe? Aham. Levar as emoções para um entendimento, né? Então, eu tô sentindo, mas o que que eu tô sentindo? Aí a mente começa, ó, você tá sentindo isso por conta disso? E não, é para sentir, não é para explicar. É para sentir, né? É bem isso. O ascendente não influencia no emocional. Quem influencia no emocional, Danusa, é a lua, tá? O ascendente, ele vai falar como nós iniciamos as coisas. O ascendente, lembra quando você falou de persona, Claudinha? Lembro. A persona é uma teoria do Jung que diz que nós muitas vezes não podemos ser quem nós somos em essência e que nós precisamos criar uma persona para esconder essa essência que a gente tem, né?
Então, por exemplo, a Cláudia consteladora. Não é só a Cláudia consteladora. Então, eu imprimo na pessoa uma persona, né? E aí eu vejo ela através da persona. O ascendente é isso. O sol é a nossa essência, é o que a gente veio aprender a ser. O ascendente é o que faz com que a gente trabalhe para que essa essência se realize, por exemplo. Então, o ascendente ele vai determinar a roupa que eu visto, o cabelo que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu moro, porque tudo ali vai ter um quê do meu ascendente, certo? Então, é como se fosse assim, a máscara que eu visto para ir para a vida, para que as pessoas não me vejam em essência. E aí, para quem que eu me abro em essência? Para quem eu tenho intimidade, para quem me conhece, para quem eu vejo que é seguro, porque isso é uma questão do próprio ego da gente. Essa questão de estruturação de personalidade, O mecanismo de né? defesa, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala que Libra é uma pessoa que muitas vezes busca agradar, né? Demais, e aí vocês me vêm aqui falando, toda nessa segurança que eu tenho, onde está meu Libra? Por quê? Porque o que que eu estou mostrando para vocês? O meu ascendente? Eu estou mostrando o Sagitário, porque eu tenho ascendente Sagitário. Então eu mostro isso. Eu não vou mostrar as minhas. Eu não vou chegar e falar, ai, gente, eu não sei, eu tô indeciso se eu vou, se eu não vou, se eu faço essa live, se eu não faço, né? Então tem tudo isso. Porque a gente tem que ver um conjunto, né? Sim. A lua em escorpião deve sentir mais do que precisa? Sim, porque escorpião é o signo que fala sobre morte, renascimento, profundidade. Então, é uma pessoa que, quando está na emoção, ela sente em profundidade. Ela vai pro fundo do poço. Ela é aquela pessoa assim, ó. Tô mal. Então eu vou ficar mal. Eu vou me acabar. Mas depois eu vou ressurgir. Então é a pessoa que vai lá pro fundo do poço, fica lá e sobe. E respeitar isso é incrível, né, Caio? Como que é importante a gente saber disso e respeitar. Esse é o meu momento. Quando você Sim, falou um pouquinho aí de Libra, e você falou assim, ah, não sei se eu faço essa live, se eu não faço, e aí a gente usou o ascendente, isso daí é usar as potências, né, Caio? Porque sim. como característica, talvez a gente tenha uma tendência para questionar. Nossa, será que eu faço? Será que eu não faço? Vai lá pro mental, igual você falou. Mas aí eu, conhecendo um pouquinho das minhas potências, eu acesso essas potências e tomo uma decisão, né? Pro sim ou pro não, mas eu saio de cima do muro. É isso? É, é justamente isso. Por quê? Porque por mais que eu tenha essa insegurança, por exemplo, libriana, eu tenho um ascendente sagitário, que é fé, que é acreditar, que é fazer, que é agir. Então eu pego essa fé e aí eu faço a live, por exemplo, e eu vejo que não era uma questão de aprovação ou desaprovação, Uhum. de equilíbrio ou de não equilíbrio. E aí eu já estou levando uma consciência para o meu sol, em Libra, né? Uhum. Sei lá, se eu tenho ascendente em Capricórnio, como tá perguntando aqui, eu vou trabalhar, eu vou estruturar algo. Então eu vou montar sei lá, vou montar uma empresa de astrologia, uma escola de astrologia, e é a partir disso que eu vou levar essa, essa questão para minha vida, entende? É usando disso. O tripé básico da astrologia é Sol, Lua e Ascendente. É como eu me sinto emocionalmente, ou o meu passado, né? Porque Lua também fala de passado. Uhum. É, aproveita para planejar a vingança. Pode ser um escorpião vivido em uma potência não tão boa, porque escorpião fala de tudo que é tabu. Morte, sexo, vingança, ressentimento, remorsos. Então, quando acontece uma situação na minha vida que eu tô com remorso, é o meu escorpião que tá ativado, né?
Então, a Lua lá, ela vai falar sobre o nosso passado. E é muito engraçado que os planetas representam pessoas na vida da gente. Então, a Lua é a mãe. Hum. É o que eu entendo de mãe. É como eu vejo a minha mãe. É o feminino, masculino, poderia dizer isso? Masculino Sim. Sol, feminino Lua. E o ascendente um neutro aí, né? Vamos, se a gente vai pensar por esse lado, né? Incrível. Porque todos os... Rapidinho aqui. Ontem eu estava lendo um livro do Prem Baba, Como Uhum. Amar e Ser Feliz. Você já viu, você já leu esse livro? Incrível. E ele falou dessa tríade que você está falando aí agora, né? Que se a gente não estiver resolvido com essa tríade de pai masculino, mãe feminino e esse neutro que é Deus, que é o divino, nós vamos aí ter problemas até a gente encontrar esse equilíbrio, né? E a astrologia está também casada em tudo isso. Sim, a Lua, eu sempre dou esse exemplo, que eu começo as minhas consultas daí, eu falo de Sol, Lua e Ascendente, né? A Lua é o meu passado, são os meus padrões de comportamento. Então a gente pensa em uma viagem, por exemplo, né? Na metáfora de uma viagem. A Lua é de onde eu estou saindo, né? Uhum. O ascendente é o meu carro, é o veículo que eu estou utilizando para ir para o meu destino, que é o Sol. Então, tudo no meu mapa trabalha para o meu Sol. Se eu sou libriano, eu vim aprender a ser libriano. Eu vim aprender a ponderar. Eu vim aprender a equilibrar, a me relacionar ao que é um casamento, por exemplo, né? O Sol, então, fala de propósito, do que a gente é em essência. Então, eu preciso pegar a minha lua com todas as suas características, Uhum. levar esse lado emocional lá para o meu ascendente. Aí o ascendente vai falar assim, ok, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou para a vida, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou começar um empreendimento. Fazendo isso, inconscientemente ou conscientemente, eu levo características para o meu sol. Eu levo consciência para mim. Porque lua é inconsciente, sol é consciente. Lua é mãe, sol é pai. Lua é feminino, sol é masculino. Então, em todos os lugares, a gente tem essas duas potências e é necessário um meio termo para que a gente possa é, juntar essas potências, né? De masculino e feminino. Se a gente pensa em nós, enquanto sexualidade, enquanto gênero, por exemplo, eu sou homem, mas isso não é gênero, isso é energia. Eu sou metade mamãe, metade papai, então eu tenho a energia feminina e a energia masculina. Sim, sim. Existem momentos em que eu preciso me recolher para o feminino, para eu ter essa ascensão espiritual, para me conectar com o divino. E existem momentos que eu preciso sair, fazer, agir, ir para caça, né? É o masculino. E existe um meio termo aí que nós precisamos, que seria esse ascendente, né? Caio e toda a galera que está aí nos ouvindo, nós temos 1 minuto para encerrar essa live. Eu acho que tá tão rico, tá tão gostoso, que tá todo mundo falando aí que tá amando. O que que você acha? Você pode, Caio, retornar? A gente encerra essa live e retorna para a gente continuar? Pode ser, Pode. pessoal? Vamos fazer assim? As lives não, olha, 1 hora tá sendo pouco demais pra gente, Caio. Eu tô fazendo isso com todas as lives, praticamente. Vamos voltar. É, de só um intervalinho assim de 3 minutinhos para eu poder é, colocar mais água no meu copo e eu já volto aqui com vocês. Tá, pode ir lá então. Eu já chamo aqui. Aí, a hora que você estiver pronto, você me chama e eu te libero aqui, tá bom? Beleza. Então tá, gente, vamos lá, vamos voltar, hein? Vamos encerrar, mas a gente volta para falar mais sobre signos.